Vamos à palavra do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2. Nós vamos ler dos versos 1 ao 8. Veremos o que Paulo, através da palavra de Deus, nos deixou, nos escreveu. Amém? 1 Coríntios capítulo 2, verso 1, diz assim: Eu mesmo, irmãos, quando me dirigi até vós, não fui apenas com um discurso eloquente, nem ostentando sabedoria para vos anunciar o testemunho de Deus. Porquanto decidi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi sob fraqueza, temor e grande tremor que estive entre vós. Minha mensagem, minha proclamação não se formaram de palavras persuasivas de conhecimento, mas constituíram-se em demonstração do poder do Espírito, para que a vossa fé não se fundamente em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Contudo, falamos de sabedoria entre aqueles que já têm maturidade. Não me refiro, entretanto, à sabedoria desta era, ou dos poderosos deste século, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos de sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes da origem das eras, para a nossa glória. Nenhum dos governantes desta era compreendeu essa sabedoria, pois se tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra. Obrigado, palavras tão profundas que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Corinto e chegou a nós. Então, muito obrigado, que o teu Espírito testifique e que gere vida em nossos corações. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. O que nós temos para oferecer? O que nós temos para oferecer? Quando você convida alguém para vir à igreja, o que é que você destaca? O que é que você destaca? Por que o seu vizinho descrente deveria vir à igreja? O que a igreja de Cristo tem a oferecer para o mundo? Todas as vezes que eu cumprimento a igreja com graça e paz, graça é a fonte, graça é a raiz e paz é o fruto, graça é a causa e paz é o efeito, não é verdade? Quando nós experimentamos a graça de Deus, também nós vamos viver na paz de Deus. Será que é isso que nós temos para oferecer? Será que é isso? O que é diferente em nós, acerca de tantos bandos que existem por aí, de tantas tribos, torcidas organizadas, ONGs? O que é que nos faz diferentes? Essa pergunta pode parecer óbvia, não é? Mas na prática não é. Na prática não é. Porque muitos acham que a razão da igreja existir é como se fosse de seguir uma religião, ou fazer boas obras sociais, ou prover um ambiente saudável,
Outros pensam que é um lugar para suprir relacionamentos. E essas coisas se dão na igreja também. Mas é isso a nossa marca? É essa a marca da igreja de Cristo? Porque se for isso, tem muitas associações por aí que fazem tudo isso e fazem em muitos aspectos melhor que a gente. Bem melhor que a gente. E Paulo vai nos ajudar hoje a nós enxergarmos um pouco mais do que é ser discípulo de Cristo e discípulos da cruz. Discípulos de Cristo e discípulos da cruz, que são gerados a partir de Cristo e Ele crucificado, por um evangelho que transforma vidas pela ação maravilhosa e poderosa do Espírito de Deus, que age em corações arrependidos e quebrantados, discípulos que vivem a proclamar este maravilhoso evangelho, não como exibição de sabedoria humana, mas sobre a mensagem da cruz. Mensagem de cruz. Domingo passado, a Dani compartilhou sobre sermos discípulos de Jesus ou inimigos da cruz. Discípulos de Jesus ou inimigos da cruz. De vivermos neste mundo de dores, mas na perspectiva da nossa morada eterna. De vivermos neste mundo, de olharmos para as coisas desta vida a partir da eternidade, na perspectiva do céu, do homem espiritual, já resgatado por Cristo, e não de uma perspectiva terrena. Tendo como prioridade o Senhor e o seu reino, e não sobre as nossas preferências. Neste contexto, Paulo vem lidando sobre isso, de como aquela igreja e todas as igrejas deveriam ser conhecidas. Ele vem combatendo aqui a falta de comunhão, as ideologias, o partidarismo, mostrando que nós, os crentes, nós não somos tão impressionantes, mas por recebermos Jesus Cristo em nós, percebemos e recebemos algo completamente extraordinário. Recebemos santidade, justiça e redenção. De forma que quem se glorie no Senhor, na glória suprema de sermos de Cristo. Como um comentário de Tim Keller, somos muito piores do que imaginamos, mas muito mais amado de que nós poderíamos sonhar. No começo do capítulo 2 que lemos, Paulo está seguindo no mesmo assunto do capítulo 1. E aqui ele começa a falar dele mesmo, não é? Eu também, gente, esqueceram como foi quando eu estive aí com vocês? Esqueceram de como foi a minha pregação? Paulo chega entre eles, não se achando como um grande sábio, como um homem especial, mas de humilde reconhecimento de quem ele é diante de Cristo. De alguém que conheceu a verdade e a verdade o libertou. Paulo tem esta verdade para entregar, que nele não há poder nenhum. Não há poder nenhum em Paulo. Quem tem poder é Cristo e o seu Espírito. Paulo vem demonstrando na sua vida que não é acerca de sermos extraordinários, mas é acerca de Jesus Cristo em nós. Não é acerca dos nossos triunfos, mas é acerca de Cristo e a sua cruz.
é sobre rendição, é sobre sujeição ao Senhor. É sobre isso. Paulo aqui ele está lembrando quando ele esteve com eles na sua segunda viagem missionária em Atos 18. Ele passa por Atenas e ele teve aqueles embates de ensinar tanto na sinagoga como lá no Areópago, né? Ou na colina de Marte. E Paulo seguiu para a estratégica cidade de Corinto. Lá ele conheceu um casal de judeus, Priscila e Áquila, que o ajudaram tremendamente na caminhada. Depois outros foram se juntando, Timóteo, Silas, e aquilo foi se tornando o núcleo de uma igreja. Depois vocês leem em casa Atos 17 e Atos 18, e vocês vão entender melhor. Paulo não estava lá para satisfazer as curiosidades filosóficas daqueles homens. No mundo grego era isso que importava, não é? Havia essa ideia do homem ser super eloquente, com ideias intrigantes ou instigantes, ainda que não resultasse em nada sobre mudança de vida, mas alguém que falava de coisas interessantes. Era isso que eles falavam. Inclusive foi isso lá em Atos 17 que levou a turma a chamar Paulo no Areópago. Paulo estava andando pela cidade e ele estava falando de Cristo e da sua ressurreição. E aí eles indagam, né, Paulo, o que deseja comunicar este tagarela, né? Eles falam que Paulo estava falando demais. Está lá no versículo 18. E Paulo teve a oportunidade de falar sobre coisas maravilhosas, que todos cheguem ao arrependimento. Era disso que Paulo estava falando, que Deus julgará o mundo com justiça por meio de um homem do qual o Senhor o ressuscitou dentre os mortos. É isso que Paulo tinha a oferecer: Jesus e nada mais, Cristo e nada mais. Mas quando aqueles homens se deram conta de que Paulo estava ensinando sobre um certo homem que andou pela terra, que morreu e que ressuscitou, eles começaram a zombar dele, e eles foram saindo. Então nem todos creram, nem todos, só alguns poucos. Paulo sabia bem que aquilo que o mundo deseja não é aquilo que ele tem para oferecer. Entenda isso, cristão. O mundo sempre desejará um discurso inclusivo, de aceitação, de compreensão, de todo tipo de amor, mas não de morte, não de renúncia, não de arrependimento e não de cruz. Amados, Deus sempre vai usar poderosamente a pregação do seu evangelho. A nossa parte sempre será dispor a palavra de Deus e ouvir a palavra de Deus. Expor este evangelho aos corações, expor a verdade que é Cristo, e o Espírito de Deus é que convence, é Ele que trabalha. Nós somos fundamentados em fé no poder de Deus, num poder operante de Deus em nossos corações. Nós apenas apontamos a luz da palavra, a Cristo e sua cruz. E é Ele quem diz aos nossos corações: haja luz, haja vida. Paulo sabia que aquelas pessoas eram mortas espiritualmente. Era claro isso para Paulo: pessoas mortas espiritualmente, e que só o poder de Deus
podia transformar corações e gerar nova vida. Somente o poder de Deus. Querido, não é uma vida melhorada. Cristianismo não é uma vida melhorada, é um novo nascimento, é uma nova vida, é uma nova existência, não é vida melhorada. E Paulo está dizendo: quando eu fui pregar para vocês, eu não fui para ficar impressionando vocês, eu não fui ficar falando de mim mesmo, não é para ficar exibindo o meu conhecimento. Eu fui para que vocês conheçam a Jesus, para que conheçam a mensagem da cruz, que salva pecadores arrependidos, que salva e transforma corações, que transforma todo aquele que nele crê. E isso significa nada além de Cristo e Ele crucificado. Não é Cristo e mais alguma coisa, é somente Jesus. Entender a obra da salvação sempre à luz de quem é Jesus, do que Ele fez por nós e como isso muda a nossa vida, como somos transformados. É isso que nós temos para oferecer. Como igreja, como parte do corpo de Cristo, a partir do Cristo crucificado em nós, agora, fundamentados em fé, no poder de Deus, em demonstração do Espírito em nós, ensinando a viver em todas as áreas da vida. Nós cuidamos melhor de nossos filhos, amando, protegendo e sendo presente na vida deles. Um melhor marido, um melhor esposo, um melhor filho, um melhor uso do nosso tempo, sabedoria em usar o dinheiro, esta mordomia que Deus nos confiou, em nossos relacionamentos com descrentes e com irmãos, em nosso envolvimento com os ministérios, da igreja, porque nós nascemos para uma nova vida em Cristo Jesus, por uma transformação sobrenatural, profunda, radical, que não é produzida por nós mesmos, mas por uma ação poderosa em nós, do Espírito de Deus. Mudamos de dentro para fora, de dentro para fora, Ele nos dá um novo coração, uma nova mente, uma nova vida, uma nova família, uma nova herança, uma nova pátria. Temos uma nova pátria, novos gostos, novos desejos, novas experiências e um novo propósito, uma vida de esperança regenerada em Cristo, não mais escrava do pecado ou dos nossos impulsos, mas livres sobre um novo nascimento, uma vida de santificação, porque na cruz nós fomos livres. Quando o Senhor nos encontra verdadeiramente, o seu Espírito nos batiza, isto é, o Espírito Santo que entra em nós, que nos cela, ele inaugura um fruto em nós, e este fruto vai gerando vida dentro de nós. Então não mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E agora nesta nova vida que vivo, eu vou sendo transformado de glória em glória, de glória em glória. Por isso nós temos condições sim de dizer não para o pecado. Amados,
Nós existimos para apontarmos para Cristo somente. E o resultado maravilhoso disso é que não estaremos tão apaixonados, tão fascinados pelo mundo, tão cativados e seduzidos por coisas que não podem nos mudar, por pessoas que não morreram por nós. Mas mesmo sofrendo pressões, tendo os nossos planos frustrados, algumas vezes cansados, perplexos, perseguidos, a gente continua apontando e adorando e contemplando o nosso Senhor e Salvador, porque nós somos daqueles que não retrocedem. Nós colocamos a mão no arado e seguimos olhando fixamente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, trazendo sempre no morrer, no nosso corpo, o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus, da mesma forma, seja revelada no nosso corpo. Porque a fé que nós recebemos, ela é baseada no poder de Deus e não de homens. Como Paulo diz lá em 2 Coríntios 4, do verso 7 ao 10, que o poder do servo vem de Deus. É um tesouro em vaso de barro, para demonstrar que este poder, que tudo excede, provém de Deus e não de nós mesmos. É isso que Paulo está falando lá em 2 Coríntios 4, do 7 ao 10. E aqui dos versos 3 ao 8, Paulo vai mostrar o resultado disso tudo. O resultado da igreja ser composta não de gente extraordinária, não de gente poderosa, não da pregação triunfalista, de sabedoria humana, mas do simples evangelho de Cristo, de cruz, que salva e transforma. E Paulo evidencia isso tudo, olhando para a vida dele, dos coríntios, para o próprio povo de Deus e para tudo o que Deus tem feito, para tudo o que Deus tem realizado. Toda mudança que o Evangelho e o Espírito faz é o poder de Deus agindo em nós. Não por alguma qualidade intrínseca em nós, não por isso. Não é por causa do pregador, não é por causa do ouvinte. Paulo está dizendo: lembra quando eu estava aí com vocês pregando? Eu estava em fraqueza, com medo, tremendo. Paulo está contando sobre como ele se sentiu. E ele está trazendo aqui a passagem de Atos capítulo 18, quando chega um ponto que o próprio Senhor se revela a ele para encorajá-lo. Não desista, o Senhor fala, eu estou contigo. Tem muita gente nessa cidade. Abram lá nos versos 9 e 11 de Atos 18. Numa certa noite, o Senhor falou com Paulo por meio de uma visão, dizendo: não tenhas medo, continua pregando e não te cales, pois eu estou contigo, e nenhuma pessoa ousará fazer-te mal ou ferir-te, porquanto tenho muita gente nessa cidade. Assim, Paulo permaneceu ali durante 1 ano e 6 meses, ensinando a palavra de Deus ao povo. Às vezes a gente pensa que homens como Paulo são extraordinários, gente que não tem medo de nada. E Paulo está dizendo: pregar em Corinto era difícil, desafiador. Eu fazia com fraqueza, eu fazia com medo, eu fazia com temor.
Paulo está mostrando o que é especial, não é ele, Paulo. Não é ele que é especial. O que é poderoso e extraordinário é a mensagem de Cristo e o poder do Espírito agindo. É o Senhor convencendo e realizando e dando o crescimento. É o Senhor quem faz. O especial não é quem transmite, nem quem recebe. Como Paulo vai dizer um pouco mais à frente, no capítulo 3. Quem é, portanto, Apolo e quem é Paulo, servos por intermédio nos quais viestes a crer, e isto conforme o ministério que o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus quem deu o crescimento. De forma que nem o que planta, nem o que rega são de alguma importância, mas unicamente Deus que realiza o crescimento. Paulo tinha uma santa audácia de pregar o Evangelho, porque era uma coragem que vinha do próprio Senhor. Alguém que sabe que foi chamado por Cristo em graça, que fala no nome de Cristo e no poder do Espírito de Cristo. Justamente por isso ele sabe que ele é pequeno. Paulo pequeno. E nós também temos pequenos cristos. Esta coragem que vem do Senhor aos nossos corações. Vem do Senhor a nós. Porque nós sabemos o poder e o valor desta mensagem. O senso do tamanho da tarefa, daquilo que está em jogo. Nós precisamos entender o senso do poder, do valor desta mensagem. Porque diz respeito à eternidade, amado. Diz respeito entre vida e morte eterna. Entre vida e morte eterna. Talvez seja a última oportunidade de quem está perto de você hoje. Talvez seja a sua, de ouvir essa mensagem, crer e entregar o seu coração. Nós precisamos entender o quanto isso é sério. Spurgeon fez o seguinte comentário: quando Deus viu Jesus no lugar do pecador, no nosso lugar, Ele não o poupou. Ele não o poupou. E quando encontrar o não regenerado sem Cristo, não poupará. Não o poupará. Amados, a gente assusta fácil. A gente assusta fácil porque não somos super-homens. Não somos. Nós somos chamados por Deus na nossa fraqueza, mas no poder do Espírito Santo, para testemunharmos somente sobre Jesus. E nós sofremos pressões no processo, sim, para que fique claro, muito claro, que é tudo sobre Cristo. É tudo sobre Cristo. E é o poder do Espírito que convence, que transforma, que santifica nós e os outros. Para depois desse nosso ajuntamento aqui, nós sejamos espalhados como testemunha desta graça. É isto que é avivamento. Avivamento não é ajuntamento, amados. Avivamento é espalhamento. Um avivamento para espalhar Cristo ao mundo. Espalhar esta mensagem poderosa, que é viva, que transforma, que nos dá uma nova identidade em Cristo Jesus.
Paulo está aqui apontando de uma forma mais ampla, uma mensagem que de fato transforma corações, uma mensagem que de fato muda a vida das pessoas, mas não só quando Deus opera sinais e milagres, mas também através da verdadeira pregação do Evangelho, um poder que não é de natureza humana, mas é sobrenatural, vem do alto, e como resultado disso, restaura, cura e santifica corações. E muitos de nós já experimentamos isso, já vencemos pecados que nos dominavam, mudamos radicalmente na forma de nós utilizarmos o tempo, na forma de administrarmos a mordomia do dinheiro, na forma de saciarmos a nossa mente, na restauração e cura dos nossos casamentos, de nossas famílias, das nossas amizades que foram reconciliadas, de caminhos de trevas que se tornaram caminho de luz. Desejo de morte se tornar desejo de vida, porque este Evangelho que nós anunciamos é poder de Deus para a salvação de todo que nele crê. O Evangelho vem do Senhor, e a glória dele, e a fé que recebemos por meio da pregação, ela muda tudo. O resultado é duradouro, amados. É isso que nós temos para oferecer às pessoas. Quando você convida alguém para vir à igreja, o que você destaca, meu irmão? O pessoal é legalzão, vem que o pessoal é gente boa. Nem tanto. Estamos sendo transformados de glória em glória. Vamos chegar lá. Tem programação jovem, tem programação adolescente, tem sim, de sábado. Tem, venha. Você destaca que tem um monte de casais com filhos, tornando uma família linda. Tem comunhão? Tem comida santa? Tem o partir do pão e do cálice, algo que nós faremos daqui a pouco. Tem tudo isso sim, também. Mas é a palavra, a mensagem de Deus pregada e revelada, e o poder do Espírito para a salvação de vida, uma nova vida. É isso que nós temos a oferecer, é isso que nós temos para entregar às pessoas, que o poder não está na igreja em si, não está nas coisas secundárias, mas em Cristo e em seu Espírito. E nós, é isso que nos traz clareza, é isso que nos traz discernimento, mesmo que a liderança falhe contigo, mesmo que nós falhamos na caminhada com vocês, vocês entenderam, nós entendemos, e nós não deixamos o Evangelho, nós não nos afastamos da igreja, nós permanecemos firmes naquele que nos chamou, que nos convocou, que nos comissionou. Nós permanecemos firmes, e neste conhecimento nós vamos amadurecendo na sabedoria de Deus e no seu Evangelho. Nos versículos 6 em diante, Paulo fala sobre uma sabedoria entre os maduros. Quando ele foi aos Coríntios, não foi com sabedoria dos homens, mas com uma sabedoria superior, aquela de quem de fato conheceu Deus, aquela em quem já o experimentou. Este é um contraste entre
Quem nasceu de novo tem o Espírito de Deus, e aqueles que ainda não nasceram em Cristo. Esta sabedoria maravilhosa, ela está preparada para a gente. Olha que algo lindo que Paulo escreve. Ela está pré-ordenada desde a eternidade para a nossa glória. O plano sempre foi que a gente cresce e glorificasse o Senhor, e nós íamos ser glorificados nele. Este sempre foi o plano. Paulo nos dá prova de que as pessoas deste mundo não conhecem a verdadeira sabedoria. Se os poderosos deste século tivessem conhecido a verdadeira sabedoria, eles não teriam matado o Messias do jeito que mataram. Quando olhamos a história de todas as eras, todos os impérios, todos os governos, líderes poderosos, sábios do mundo, todos passaram e não reconheceram o Filho de Deus, não o reconheceram como Senhor, não se dobraram perante Ele, não se arrependeram dos seus maus caminhos, não o amaram, porque a sabedoria de Deus nesse mundo, ela não impressiona o mundo, ela o ameaça, ela o confronta, e o mundo quer o seu fim. Não tenham dúvidas, queridos, não tenham dúvidas. Se tivesse a encarnação ocorrido nesta época da história, na providência de Deus, fariam hoje de novo, matariam o Filho de Deus. Nós faríamos de novo. No final do capítulo 1, Paulo falou sobre glória. Ele falou que há um tipo de glória reservada a nós, que não é uma glória deste mundo, mas é em conhecer Jesus Cristo. Conhecer Jesus. Então, o que nós temos a oferecer? O que você tem para oferecer? O que nós temos para oferecer é algo muito melhor, grandioso, extraordinário, é algo maravilhoso. A sabedoria que é Jesus Cristo, o Rei da glória, o Senhor da vida, que encarnado veio a este mundo, viveu perfeitamente e foi crucificado. Mas mesmo a sua crucificação era parte do plano glorioso e eterno de Deus, de trazer salvação para todos que creem e sermos ou ser inseridos como parte do povo de Deus. E se você crer, você vai conhecer isso tudo, amado. Ele vai se tornar para você justiça, salvação e santidade. Justiça, salvação e santidade. É isso que nós temos a oferecer às pessoas. Quando a gente convida visitantes para vir cultuar conosco, é para isso que a gente está trazendo. Quando a gente usa oportunidades que o Senhor nos concede para falarmos de Cristo, é disso que estamos falando. Jesus como único caminho, a verdade e a vida. E eu te pergunto hoje, é para isso que você vem, irmão? É para isso que você vem? Para ouvir mais de Cristo, do seu Evangelho, ser cheio do Espírito Santo, porque essa é a essência cristã, transformada nele, é conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor, frutificando, para louvar, para adorar a Deus, que se moveu a nós em Cristo. Novamente Spurgeon, ele diz assim:
quanto mais do céu existe na nossa vida, quanto mais do céu existe na nossa vida, mais desta terra, menos desta terra nós cobiçamos. Quanto mais do céu existir no nosso coração, menos desta terra nós cobiçaremos. O contrário também é verdade. Quanto menos do céu existe em nosso coração, mais desta terra caída nós cobiçaremos. Hoje o Senhor te convida a considerar a sua vida, considerar aquele que te chama, o Espírito de Deus. Hoje é Ele que te oferece vida e salvação nele, porque nele está a justiça, santificação e redenção. Em João 10, versos 27 e 28, Jesus diz assim às suas ovelhas: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, eu lhes dou vida eterna e elas nunca perecerão, tampouco ninguém as poderá arrancar da minha mão. Que promessa linda do nosso Salvador. Eu lhes dou. Ele não empresta, Ele não vende, Ele dá, generosamente, amorosamente, Ele dá. Amado, a salvação não é conquista, é concessão, não é prêmio, é presente de Deus, é presente. Não é o homem que sobe, é o Deus Criador, o Deus eterno, maravilhoso, que desceu em nosso favor, porque nós estávamos mortos, sem fé, sem fôlego, sem vontade, e Ele soprou vida onde só havia silêncio, onde só havia trevas em nosso coração. Ele soprou vida. Amados, não há mérito na mão que recebe, mas há milagre na mão que dá soberanamente. Graça, irmão, é graça, e graça não reforma, recria para uma nova existência, não desperta virtudes, é novo nascimento, é nova vida. A vida que Cristo dá é espiritual, porque vem do Espírito e procede de Deus maravilhoso. Então o cristão, ele pode tropeçar, mas não se perder. O cristão, ele pode cair, mas não desaparecer. O cristão pode sangrar, mas não morrer. Não morrer. E ele ama o que Deus ama. O cristão ama o que Deus ama e rejeita o que Deus rejeita. A salvação em Deus não é um contrato, querido. Não é um contrato, é o novo nascimento. E ela foi escrita por sangue, não com tinta, mas com sangue do Cordeiro naquela cruz. A força não está nas ovelhas, mas é na fidelidade do pastor. Está na fidelidade do Supremo Pastor. Aqui está o coração do Evangelho. Deus dá, Deus guarda, Deus preserva. Deus dá, Deus guarda, Deus preserva. Este é o coração do Evangelho. A terra pode se desfazer em silêncio,
mas o cântico dos remidos jamais cessarão. Jamais ficaremos calados. Há um só Cristo e uma eternidade inteira sustentada por suas mãos. Hoje Ele nos oferece um banquete à mesa, um banquete à mesa, para a gente lembrar seu sacrifício e a sua ressurreição. Jesus mesmo disse: façam isso em memória de mim. Façam isso em memória de mim. Lembre-se disso, pequeno Cristo. Lembre-se disso.